Vamos lá. Então vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10. Vamos ler no versículo 25 em diante. Versículo 25 e vamos ler até o versículo 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o 37. Que diz assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: O homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E eis que depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide desse homem. E se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Amém? Vamos sentar em Jesus. Hoje eu quero falar justamente sobre o tema, está aqui no versículo 29. Quem é o meu próximo? É uma pergunta que é feita em todas as religiões, né? Quem é o meu próximo? Às vezes nós lutamos para entender isso, né? E às vezes queremos entender isso de uma forma de doações, de caridades. Na verdade, isso ajuda, não vou dizer que não ajuda, mas ser o próximo mesmo não chega a esse patamar de querer achar que só porque eu faço, porque eu ajudo alguém, ou porque eu ajudo. E tem uma coisa que irmãos, vou ser sincero para os irmãos. Quem faz isso, se tem alguém que, aqui não tem ninguém que faça isso, mas tem alguém que vai me ouvir que faz isso e manda para o meu celular. Irmão, tem uma coisa que eu não vou, uma mensagem que eu nunca vou responder no celular, é quando são mensagens encaminhadas. Você sabe o que é mensagem encaminhada, né? Você seleciona um texto ou uma figura e distribui para um caminhão de gente que você nem imagina quem é a pessoa, né? Então, eu acho que isso aí é um tipo de mensagens que não é uma coisa pessoal, uma coisa, sabe, aleatória. Né? E eu, praticamente, quando eu vou dar bom dia, eu não coloco nenhuma mãozinha, eu vou diretamente e digo bom dia, a paz
faz, ou diretamente a pessoa, porque é isso, é que vai chamar-nos mais próximo do nosso irmão. Né? Esse negócio, às vezes, mandar mensagem já copiada, é como se estivessem copiando, né? E mandando alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está dentro de mim. Eu tenho que mandar, tudo que eu venho me dirigir ao meu próximo tem que sair de dentro de mim. Essa é a razão principal que Jesus está falando aqui. Só que esse intérprete da lei é um homem que deveria entender tudo, deveria saber de tudo. Ele faz umas perguntas a Jesus, não para poder querer ser alguma coisa, mas para poder, de alguma forma, colocar Jesus à prova. Primeiro ele pergunta, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Né? Ele, como intérprete da lei, ele deveria entender o caminho que ele teria que tomar para herdar a vida eterna. Mas ele, querendo, sabe, Jesus, levando a conversa adiante, disse para ele, olha, o que você lê na lei? Né? Já deixou bem claro para ele o seguinte, você conhece a lei. Se você conhece a lei, então você sabe muito bem o que tem que ser feito. Aí ele, como tivesse dado um tiro no pé dele, né? Ele começa a descrever aqui, no versículo 27, né? Sobre o que tem que ser feito. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração, amar a Deus por todas as nossas forças, em todo o nosso entendimento, e aí ele conclui, amar ao seu próximo como a si mesmo. Ele estava agora em encontro ou contra do que ele estava questionando Jesus. Então Jesus pergunta para ele, aí Jesus fala assim, tudo bem, você já respondeu corretamente, é isso mesmo, né? Faça isso e você vai viver. Mas aí o homem, querendo justificar naquele momento, porque o ser humano tem a mania de querer se justificar das coisas, de si mesmo, mostrar quem ele é, provar para as pessoas quem ele é com as ações. Não que eu falo que eu falei inicialmente, não que eu seja contra nenhuma as pessoas fazem doações, que isso é um dever de nós seres humanos. Deus nos dá para abençoar outras pessoas. Só que, nesse caso aqui, né, às vezes as pessoas querem fazer as coisas para se justificar que ele é bom. Não tem aquela coisa que você vai dar uma esmola para alguém, apresentando dinheiro aqui, ó. Então aqui um dinheirinho para você. Né? Você apresentando, o que ensina sobre a esmola? Que a sua mão direita não saiba o que você está dando com a sua mão, ou esquerda, ou vice-versa, né? Agora eu me atrapalhei um pouquinho aqui, né? Mas que uma mão não saiba que a outra mão está dando. Isto é, tudo tem que ser feito de uma forma que ninguém venha ver. O maior produto de uma ação é quando ninguém vê. Quando nós queremos fazer algumas coisas para mostrar para as pessoas que eu estou fazendo, pode ter certeza que você já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Até a oração, amados, Jesus ensinou sobre isso. No capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina que você tem que fechar a sua porta do seu quarto, trancar ela e orar ao seu Pai em secreto. E em secreto, olha só o que a Bíblia fala, que Jesus ele detalha isso, né? E em secreto o Pai te recompensará. Não precisa ninguém saber o que você orou a Deus. Não precisa ninguém saber o que você falou com Deus. O que interessa é o que você falou para Ele. Lá existem as orações mais respondidas, as que são mais respondidas, são justamente essas orações que é feita em secreto, não aquelas que é feita em público. Existem orações que devem ser em público para mostrar a eficácia e a autoridade e o poder de Deus. Eu tenho um exemplo disso. Por exemplo, quando Jesus chegou lá em Betânia, e Lázaro já estava 4 dias morto, o que ele faz ali? Qual a oração que Jesus faz? Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que esse povo saiba que tu me enviaste, ele diz, Lázaro, sai para fora. E ele saiu para fora.
Ele não fez ali nada para poder mostrar para o povo que ele tinha poder. Não, ele quis mostrar que existia ali o poder de Deus e muitas pessoas, elas foram tocadas por Deus por causa disso. Aí é diferente. Mas nesse caso de intimidade, de ação, de doação, de abençoar ou de ajudar as pessoas, deve sempre ser feito em secreto. E aí, ele queria justificar, perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? A pergunta que hoje eu quero que os irmãos entendam, que saiam daqui: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E aí ele conta a parábola. Fala ali de uma parábola de um homem que ele ia para o caminho de Jerusalém para Jericó. Para ter ideia, amado, de Jerusalém para Jericó, pela pesquisa que eu fiz, tinha uma durabilidade ali, naquele tempo não tinha carro, né, amados? Né? Tinha que andar a pé, né? Então, a distância era de 39,7 quilômetros. Não é uma coisinha muito perto, não, amados. E detalhe, eles custavam 50 minutos para se dirigir de Jerusalém a Jericó ou de Jericó a Jerusalém. E o detalhe mais importante ali, que era uma estrada muito perigosa, aonde os salteadores, eles tinham facilidades, porque era uma estrada meio pedregosa, cheia de rochedos, e era meio tortuoso, então era fácil dos salteadores se esconderem e ninguém ver que ele estava ali na tocaia. E eles contam a parábola sobre isso. Ele fala, saiu um homem e foi para Jericó, e quando ele no meio do caminho, ele é atacado pelos salteadores, que a qual tomam tudo dele, e além disso tudo, lhe causam uma ferida enorme. Ele é espancado a quase a morte. E aí ele fala que pareceu um sacerdote. Geralmente o sacerdote é aquele que intercede pelo povo, é o líder espiritual. É aquele que no Antigo Testamento falava em nome de Deus, aquele que levava as ofertas do povo para o sacrifício. Então ele era uma pessoa muito importante, que na vista humana, ele era aquele homem que queria, ou teria, ou deveria estar para poder ajudar o seu próximo. O que ele faz? Quando ele passa, ele vê o texto é bem claro sobre isso, ele vê daquele homem, o que ele faz? Passa de largo, não dá importância àquele homem deitado no meio do caminho. Mesmo porque também ele tinha um ritual que não podia, a lei, ele colocou dentro que a lei dizia que ele não podia tocar em alguma pessoa, e se estivesse morto, talvez ele pensou que ele está morto, não vou tocar nele, então ele passou de largo. E aí veio agora o levita. O levita, ele era aquele guardião da casa de Deus, aquela pessoa que ele tinha um trabalho de auxiliar aí a casa do Senhor, guardar a casa do Senhor. Ele agora também era uma pessoa também, à vista humana, uma pessoa religiosa. Então ele também faz a mesma coisa, ele vê aquele homem e também passa de largo. Jesus começa já a mostrar para aquele intérprete da lei que a religião, na verdade, ela é apenas uma forma de dizer que eu estou com Deus. Eu considero isso também. A verdade, amados, eu não sou muito adepto dizer que eu sou religioso. Se alguém me perguntar, pastor Wagner, ou Wagner, como vem me chamar, você é religioso? Eu vou responder categoricamente, não sou religioso. Não sou religioso. Mas você não pertence a uma igreja? Não, eu não pertenço à igreja. Eu congrego numa igreja, é diferente. Pertencer a uma igreja é diferente do que você congregar. Eu congrego na igreja, hoje no caso, é igreja evangélica, Ministério Fluir Cristo, pastoreada na presidência do pastor Mário Roberto. Eu congrego nessa igreja. Mas você não é religioso, não. Eu sou crente em Jesus, e eu estou lá, eu sou uma pessoa que sigo a mensagem que Jesus ensinou. De maneira alguma você vai encontrar na Bíblia
nenhum apóstolo de Jesus dizendo que ele é religioso, dizendo que ele era uma pessoa desse nível. Não, ele não falava, mas sempre você vai encontrar ele dizendo que eles pertenciam ou que eles andavam segundo o ensinamento de Jesus. O que nós temos que fazer não é andar segundo rituais que ocorrem de fora, porque esses dois homens aqui, eles andavam segundo os seus rituais, e por causa dos seus rituais, o que ele fazia? Deixou o moribundo lá. É assim que alguns fazem hoje. Por causa dos seus rituais, ele não pode ajudar pessoas, porque eu tenho uma religião, a minha religião não impede isso. Nós temos aí algumas religiões que impedem até doar sangue, não é verdade, pastor? Até doar sangue, né? Para salvar vidas. Isso faz com que as pessoas mostrem que não tem nenhum, que o próximo, ele não tem nenhum valor, né? Da forma que deveriam ter. Porque, irmãos, uma coisa é certa, Jesus, ele mostrou realmente quem é o próximo. E agora, ele começa agora a falar dos samaritanos. Os samaritanos, na verdade, amados, eles eram odiados pelos judeus. Eram odiados. Existia uma grande rivalidade entre os dois. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E Jesus usa justamente o samaritano para descrever quem é o próximo. É um tiro no pé, né, amados? E o samaritano, ele passa, e vendo o que acontece com ele, o que ele faz? Ele se compadece daquele homem. Ele vai até ele, procurar saber o que está acontecendo. E aproximando-se, diz aqui, ele já imediatamente faz os curativos devidos, né? E lhe dá água, lhe dá óleo, lhe dá vinho. E aqui o símbolo aqui, o vinho, na verdade, simboliza aqui a comunhão. Ele agora, ele entra numa parte de mais próxima daquele homem, né? E agora ele faz com que aquele homem agora não seja qualquer homem, mas seja agora uma pessoa que está sobre a sua tutela, e está sobre a sua guarda, e ele vai de todas as formas possíveis agora ajudar aquele homem, tanto que ele vai levar para a hospedaria, e lá ele paga as primeiras, o que ele achava que deveria, que era pagar alimento, e diz mais, se ele gastar mais alguma coisa, na volta eu acerto o negócio. Quem é o nosso próximo? Isso é o que Jesus está sempre nos falando hoje. Às vezes nós estamos tanto vivendo, sabe, no mundo onde a apatia, ela tornou-se uma coisa comum. O que é apatia? É quando a gente não mais bate de frente com o nosso próximo, com nossos irmãos. Olha para situações, eu particularmente, irmãos, eu sou assim, sabe? Se uma pessoa quer usar, eu não dou dinheiro para ninguém na rua, essa é uma realidade. Não dou dinheiro nenhum na rua. O que eu tenho que fazer é procurar, se eu tenho condições de ajudar alguém, eu vou ajudar o máximo possível. Se não tiver condições, não posso fazer nada. Mas a realidade é que a gente tem que procurar o máximo. Agora, também não devemos também sermos levados ao sentimental, né? A deixar nos envolver com pessoas mentirosas que querem aproveitar a oportunidade que às vezes aparentemente eu pareço um crente, eu pareço algumas pessoas que pertencem a uma igreja, assim dizer lá fora, e vão querer, nós temos que ajudar as pessoas dentro do objetivo. Qual é o objetivo de uma ajuda? É levar as pessoas à cura espiritual, né? Porque às vezes nós achamos que somente fazer algo material com as pessoas vai ajudar alguma coisa. Não, até ajuda. Não vou dizer que você tem que fazer isso. Temos que fazer sim. Mas o que vai mais chamar a atenção é que temos que ajudá-lo. Uma coisa que sempre conversamos, né? Jesus, ele veio para quê? Para levar as vidas e almas para a salvação. A primeira pergunta aqui é justamente essa: o que eu for fazer para herdar a vida eterna?
E a outra, quem é o meu próximo? Né? O que eu tenho que fazer para poder viver e entrar na vida eterna? Eu preciso amar a Deus e amar o meu próximo. E quem é o meu próximo? Meu próximo é todo aquele que necessita de ajuda. E tem um versículo que nos assusta. Eu queria que você acompanhasse esse versículo. Nunca se esqueça desse versículo. Eu anotei aqui e procurei na Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 17. Escute só o que diz esse versículo, preste bem atenção. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, está em pecado. Irmãos, tem uma coisa que hoje em dia até na lei de trânsito isso veio viralizar, né? Por quê? Porque se você tem um acidente numa rua e você não ajuda as pessoas, não vai acudir aquela pessoa, não vai dar uma assistência àquela pessoa, você comete uma grave aí, né? E ali você vai, né, chamado de omissão de socorro. E Jesus já nos disse isso já. Quando você vê alguém em apuro, alguém necessitando da salvação, necessitando de uma ajuda espiritual, e você nega ajudar essas pessoas, pode estar certo que se eu não tiver condições, tudo bem, esse versículo não vai caber na minha vida, mas se eu tiver condições de ajudar essa pessoa, eu tenho a obrigação de ajudar ela. Eu conheço a verdade, eu conheço o que Jesus pode fazer. Eu, particularmente, sei o que Jesus pode fazer, porque Ele fez na minha vida. Está aqui o irmão Silvio, de testemunha. Ele me conheceu de ser crente, amados. Sabia disso? O Silvio me conheceu de ser crente. Pergunte ele quem era o Wagner antes de ser crente. Era assustador. Irmãos, até hoje, quando eu me lembro, eu não consigo nem me colocar antes de eu ser crente, porque eu não consigo me colocar naquela situação. E às vezes, quando as pessoas fazem um comentário, aí eu vou me lembrar o que eu era antigamente. Mas Jesus fez a obra na minha vida porque alguém trabalhou, alguém viu que existia uma necessidade de me ajudar, eles podiam me ajudar e me ajudaram. Um deles é lá, o pastor Firmo, né, que é um grande amigo meu, ele já era cristão na época, ele me ajudou. Tem aí o pastor João Carlos Delgado, que todo mundo aqui em Chapéu conhece também, eu posso dizer isso aqui também, que me ajudou no início da minha caminhada cristã. E hoje eu estou aqui porque tem pessoas que viram que podiam me ajudar e me ajudaram, e por isso estou aqui hoje. E quantas pessoas podem estar aqui hoje, ou podem pode ser bênção. Irmãos, um dos maiores pastores do mundo, eu tenho certeza que alguém trabalhou na vida desses pastores. Às vezes você não pode ganhar, às vezes nós já imaginamos que eu posso ganhar algo. Quer ver um exemplo disso? André na Bíblia, você vai ver que André, ele depois que Jesus ele vai para o céu, André não é mais mencionado na Bíblia. Interessante isso, né? Mas eu quero aqui trazer 3 registros de André. 3 registros de André importantíssimos, que você precisa entender. E por 3 vezes André aparece fazendo alguma coisa que ele achava que tinha que ser feito. Porque eles tinham um próximo dele. Por exemplo, primeiramente, Pedro é irmão de André. Irmão de André. E quando André era discípulo de João Batista, aí ele larga João Batista para seguir Jesus. E ali ele conhece Jesus. A primeira coisa que André faz é ir até Pedro, dizer assim: eu conheço um homem que pode te salvar. Ele levou Pedro até Jesus. E aí Pedro conheceu Jesus. E vejamos quem foi Pedro hoje. Todo mundo depois, você vai ver que Pedro foi um grande homem de Deus. Escreveu 2 cartas magníficas. Foi um homem que fez, que Jesus apostou nele. Mas quem levou Pedro a Jesus? André. Aí depois, tem um episódio depois,
que fala que quando Jesus estava no deserto ali, e estava mais de 5.000 pessoas aglomeradas ouvindo os relatos, os ensinamentos de Jesus, diz a Bíblia, que Jesus perguntou, dá de comer essa turma aí. Aí Filipe levantou e disse, mestre, não tem condição não, imagina, meu Marco, alimentar 5.000 pessoas, isso só era contar dos homens, tá, irmãos? Ele não contou mulher nem criança, não. Então, vai para lá de 15.000 pessoas, né? Ou mais, sei lá. Que aquele povo fazia criança, filho para caramba, né, pastor? Então, de repente, tinha mais de 15.000 pessoas. E aí, Filipe só, mestre, não tem condições. Não dá para comprar, assim, não dá, o jeito que tem aqui está ruim. Sabe o que acontece? Tem pessoas assim hoje, né? Que dá desculpa que não tem condições de ajudar as pessoas. E Filipe é um caso de Filipe. E aí André, ele, com a visão mais ampla, André aparece em cena. Mestre, aí tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, chama ele. E ali o que aconteceu? Toda aquela multidão foi alimentada e ainda sobrou cestos de pães ainda. E por último, para podermos falar sobre André, uma vez os gregos queriam conhecer Jesus. Capítulo 12 de João fala sobre isso. Queriam conhecer Jesus. E aí quando eles chegaram lá, eles queriam falar, e Filipe de novo, né? Chamou André, assim, André, eles querem conhecer Jesus. Aí André foi lá e apresentou Jesus para os gregos. Estão vendo, amados? Isso é você ver quem é o seu próximo. Hoje eu li um texto, eu não vou aqui citar ele, porque me mandaram esse texto depois que eu fechei a agenda, né? Eu pedi para outra pessoa mandar antes, que eu iria citar esse texto dos puritanos como conclusão da mensagem. Mas eu vou aqui resumir aqui o que eu entendi do texto. Às vezes, amados, não é somente lermos as Escrituras, não é somente orarmos. Tem pessoas que gostam de ler muito, gostam de orar muito. Eu não sou contra isso, porque eu também faço isso. Mas o que mais interessa é o que você leu, é o que você vai praticar. Porque leitura e oração, ela tem que estar em conjunto da seguinte forma. Leitura é você conhecer a ação de Deus. E oração é colocar a ação de Deus em prática. Então, essa é a realidade. Quando você só lê e não ora, você só vai conhecer a ação de Deus. Quando você ora e não lê, você vai colocar as práticas de uma forma errada no mundo. Então, você tem que andar em sintonia. Então, o que vale ali é a prática. É você fazer com que as pessoas entendam o que você leu, o que você estudou. Você está colocando isso em prática no seu dia a dia. O exemplo aqui é esse intérprete da lei. Ele conhecia a lei. Irmãos, ele sabia o que era a lei. Mas ele não sabia o que era a prática da lei. Ele não sabia colocar a lei em prática. Ele sabia que tinha que amar a Deus. Ele sabia que tinha que amar o seu próximo. Mas ele não sabia como fazer isso. E aí ele faz uma perguntinha, que eu já falei aqui, né? Aquela perguntinha boba, quem é meu próximo? Gente, idiotice isso. Ele faz essa pergunta, foi um idiota, porque ele pergunta uma coisa, amado, que não tem nada, que ele queria apenas se justificar uma coisa que ele não fazia. E às vezes as pessoas querem justificar assim, e nós não precisamos disso. Uma vez alguém dizia para mim assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo nada. Não, mas ninguém lê a Bíblia para entender. A gente não lê a Bíblia para entender, a gente lê a Bíblia para praticar.
Então, o erro começa por isso, porque as pessoas querem ler, sabe, pessoal, a Bíblia, para poder, sabe, falar, quer conhecer, o pastor, ele falou assim, ele desenvolve a Bíblia assim, o irmão desenvolveu. Não, esquece isso. Eu falo isso de forma, como experiência. Quando eu comecei o Evangelho, amados, eu comecei assim, sabe, lendo a Bíblia sem entender. Irmãos, não entendia nada. Eu lia, não entendia nada. Mas a minha vida foi modificando gradativamente. E fui mudando. Eu mudei a minha forma de ser. Eu não falava mais palavrões como eu falava. Eu não tinha mais a mente pervertida como eu tinha. Eu não tinha mais aquela vida ímpia que eu tinha. Mudou. Mas não mudou porque eu quis mudar, não. Porque a leitura, ela fez uma grande revolução dentro de mim, sem eu saber. É assim que funciona a leitura da Bíblia. É por isso que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o que não que não anda no caminho dos pecadores, o que não se detém, que não anda no conselho dos ímpios e que não assenta na roda dos vencedores. Bem-aventurado é essa pessoa. Antes dele ser, ou dele fazer alguma coisa, o seu prazer é o quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha que coisa. Quem medita na palavra de Deus, ele não vai mais andar no caminho dos pecadores. Ele não vai seguir com os cheios do mundo. Ele não vai ficar na roda dos escarnecedores. E depois do versículo 3, fala que essa pessoa será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, e no seu devido tempo, na sua estação própria, dará o seu fruto. Isso é gradativo. Irmãos, alguém vê a água debaixo da... vê a água regando uma planta? Alguém já viu já? Né? A não ser que você pegue o regador, você fica regando, aí você está vendo regando. Né? Mas aí, a árvore está plantada junto ao ribeiro. Né? Aquela passagem da água você não vê, mas ela vai recebendo a água e vai crescendo. Ninguém vê nada, mas cresce e dá o seu fruto. E assim também somos nós. Precisamos nos voltar. E Deus tem nos chamado, e o próximo está bem próximo de nós. Quem é o nosso próximo? É todo aquele que precisa de você. E vamos nós ir em contra essas pessoas. Eu tenho certeza que Deus tem colocado no coração de cada um de nós pessoas que estão necessitadas. E eu vou repetir mais uma vez o versículo de Tiago para alertar você. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vamos tomar muito cuidado, que às vezes Deus tem colocado algo nas suas mãos, nas nossas mãos, e às vezes nós não estamos fazendo, e nós estamos vendo que nós podemos fazer. Quando não pode, Deus sabe, mas sempre nós vamos deixar uma coisa bem clara: Deus conhece nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Lembrando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, poderosa para abençoar qualquer pessoa que abre o seu coração para ela. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Vamos? Pode ficar sentado mesmo, pode ficar sentado mesmo. Só curvar as cabeças só. Meu Deus, eu te oro, eu te agradeço por tudo que tem feito em nosso favor, meu Pai. Tu conhece nosso coração, e por isso pedimos que nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Não nos deixe, Deus, ver o bem e não praticá-lo. Ao contrário, que o Senhor e o Espírito Santo possa nos conduzir, nos ajudar, para poder nos levar até fazer e praticar aquilo para qual ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que estudamos. Muito obrigado por tudo e te oramos, ó Deus, grato
tua tia, Deus, por tudo mesmo. No nome de Jesus. Amém.